O sol da manhã penetrava pelas imensas janelas da mansão Thompson. Victoria Thompson ajustou seu colar de pérolas enquanto observava o retrato da família pendurado no grande hall. Seu filho Roberto deveria ter chegado. Como matriarca de uma das famílias mais ricas de Nova York, ela não estava acostumada a esperar. Dona Victoria, o senhor Roberto chegou, anunciou Maria, a governanta que servia a família há 20 anos. Roberto Thompson entrou, o terno caro amassado e os olhos vermelhos. O coração de Victoria afundou. Ela conhecia aquele olhar, significava problemas. "Mãe, precisamos conversar", disse ele, a voz tremendo. "A empresa, corremos o risco de perder tudo." A mão de Victoria apertou as pérolas com mais força. "Do que você está falando? O grupo Thompson é sólido há 3 gerações." Roberto serviu-se de um copo, sem se importar que eram apenas 10 horas da manhã. "Fiz alguns investimentos, ruins, muito ruins, e peguei dinheiro emprestado de pessoas a quem não deveríamos dever dinheiro." "Quanto?" A voz de Victoria era glacial. 50 milhões. O copo de cristal na mão de Victoria se estilhaçou no chão de mármore. Maria entrou correndo, mas Victoria a dispensou com um gesto. "Margarida sabe?" perguntou Victoria sobre a esposa de Roberto. "Não, e não pode saber. Ela já está ameaçando o divórcio por causa de outras coisas." Victoria não precisava perguntar quais eram essas outras coisas. O caso de seu filho com sua jovem secretária não era exatamente um segredo em seu círculo social. Mas aquilo era muito pior. "Pode haver uma solução", disse Roberto, evitando o olhar da mãe. "Você se lembra de Jason Miller?" O rosto de Victoria se entristeceu. "O homem que trabalhava como nosso jardineiro, aquele que você demitiu há 10 anos. A filha dele, Emma, ela cresceu e está noiva de James Preston." "James Preston? O magnata do mercado imobiliário?" "Sim. Se pudéssemos de alguma forma nos aproximar dos Prestons, talvez através da Emma." Victoria caminhou até a janela, olhando para o jardim onde Jason Miller outrora trabalhava. Emma costumava brincar ali quando criança, enquanto o pai cuidava das rosas. Que garotinha doce ela era. Até aquele dia em que Victoria pegou seu filho adolescente Roberto a beijando atrás da estufa. No dia seguinte, Jason Miller e sua filha desapareceram de suas vidas. Demitidos, sem referências. "Você está sugerindo o que eu acho que você está sugerindo?" Victoria se virou para encarar o filho. "A fortuna dos Prestons poderia nos salvar. E Emma, ela é a chave de tudo." Victoria respirou fundo. "Encontre-a, mas lembre-se, aconteça o que acontecer, o nome Thompson deve ser protegido. A qualquer custo." O que eles não sabiam era que Maria, a governanta leal, tinha escutado tudo, e ela tinha sua própria conexão com Emma Miller, uma que mudaria tudo. Enquanto isso, do outro lado da cidade, em um apartamento modesto, Emma Miller estava experimentando seu vestido de noiva. Aos 28 anos, ela finalmente havia encontrado a felicidade com James. Seu pai, Jason, sentado em sua cadeira de rodas, sorria com lágrimas nos olhos. "Você é a cara da sua mãe", disse ele suavemente. Emma tocou o simples pingente em seu pescoço, a única coisa que lhe restara da mãe. Ela pensou em como sua vida era diferente agora dos tempos na propriedade Thompson. A dor, a humilhação, os sonhos quebrados, tudo isso atrás dela agora. Ou pelo menos assim ela pensava. Seu telefone vibrou. Um número desconhecido. A mensagem a deixou gelada. "Os Thompsons estão procurando por você. Eles sabem sobre James. Cuidado." As mãos de Emma tremeram enquanto ela se olhava no espelho. O passado do qual ela tanto havia tentado escapar estava voltando. Mas desta vez, ela não era mais aquela garota ingênua. Desta vez, ela estava preparada. Em sua cadeira de rodas, Jason Miller observou a expressão de sua filha mudar. Ele conhecia aquele olhar. Era o mesmo que sua esposa usava anos atrás, quando os Thompsons entraram em suas vidas pela primeira vez, antes do acidente, antes de tudo mudar. "Está tudo bem, querida?" perguntou ele. Emma forçou um sorriso. "Tudo bem, pai, está tudo bem." Mas ambos sabiam que não estava. As engrenagens já estavam em movimento.
Os Thompsons estavam voltando às suas vidas, trazendo consigo segredos que haviam sido enterrados há muito tempo. E em sua mansão no alto da colina, Victoria Thompson já estava fazendo ligações, puxando os fios, colocando seu plano em ação. A fortuna Thompson tinha que ser salva, mesmo que isso significasse destruir a felicidade da garota, cuja vida eles já haviam arruinado uma vez antes. O jogo estava prestes a começar, e desta vez, a aposta era maior do que nunca. James Preston estava sentado em seu escritório, olhando para a foto de Emma em sua mesa. Ela estava sorrindo, seus cabelos escuros ao vento na praia, onde ele a havia pedido em casamento. Ele nunca pensou que pudesse amar alguém tanto assim. Mas havia algo o incomodando, algo na maneira como ela vinha se comportando desde o dia anterior. A voz de sua assistente crepitou pelo interfone. Sr. Preston, Victoria Thompson está aqui para vê-lo. James congelou. Os Thompsons eram lendas no mundo dos negócios de Nova York. Mas por que Victoria Thompson queria vê-lo? Mande-a entrar, disse ele, endireitando a gravata. Victoria Thompson entrou como se fosse dona do lugar. Seus cabelos grisalhos estavam perfeitamente penteados, seu tailleur impecável. Mas foi o sorriso dela que chamou a atenção de James. Lembrou-o de um tubarão. Sr. Preston, disse ela, estendendo a mão. Obrigado por me receber sem agendamento. Dona Victoria, isso é uma grande surpresa. Por favor, sente-se. Os olhos de Victoria pousaram na foto de Emma. Seu sorriso se alargou. Garota linda, sua noiva, eu presumo. Sim, Emma. Nós vamos nos casar em 3 meses. Emma Miller, não é? Filha de Jason Miller? James sentiu algo mudar no ar. A senhora conhece a família da Emma? Ah, sim. Os Millers trabalhavam para nós. Uma situação tão complicada. Antes que James pudesse perguntar o que ela queria dizer, Victoria tirou uma pasta de sua bolsa de grife. Mas estou aqui para discutir negócios. Tenho uma proposta para o senhor. Enquanto isso, Emma estava no hospital onde trabalhava como enfermeira. Suas mãos tremiam enquanto ela lia outra mensagem em seu telefone. Os Thompsons fizeram sua primeira jogada. James está se encontrando com Victoria agora. Emma, você está bem? A doutora Sarah Chen, sua melhor amiga, tocou seu braço. Você parece que viu um fantasma. Emma queria contar tudo a Sarah. Sobre seu passado com os Thompsons, sobre Roberto, sobre o acidente que deixou seu pai em uma cadeira de rodas. Mas ela não podia, ainda não. Estou bem, mentiu ela. Só o estresse do casamento. Falando nisso, disse Sarah, tem alguém pedindo por você na recepção. Diz que é um velho amigo. O coração de Emma parou quando ela viu quem era. Roberto Thompson, parecendo mais velho, mas ainda bonito, parado ali em seu terno caro. Olá, Emma, disse ele suavemente. Faz muito tempo. Em seu pequeno apartamento, Maria, a governanta, estava fazendo uma ligação. Jason, sou Maria. Eles estão fazendo sua jogada. Precisamos contar a verdade para Emma. Sobre sua mãe, sobre tudo. Jason Miller agarrou o braço da sua cadeira de rodas. Não, Maria. A verdade a destruiria. A verdade pode salvá-la, insistiu Maria. Victoria Thompson não apenas o demitiu naquele dia. Ela destruiu evidências que poderiam ter colocado Roberto na prisão. E minha esposa pagou o preço. A voz de Jason quebrou. O acidente de carro que a matou e me deixou nessa cadeira não foi um acidente, foi? Tenho provas agora, disse Maria. Documentos que venho coletando há 10 anos. Mas precisamos agir rápido. Victoria está se encontrando com James Preston agora. De volta ao escritório de James, Victoria estava expondo sua proposta. Uma fusão entre a Preston Real Estate e o grupo Thompson. Um negócio que valia bilhões. Pense nisso, disse Victoria. Nossos nomes juntos dominariam Nova York. Por que agora? Perguntou James. Digamos apenas, sinto uma conexão com sua noiva. Considere um presente de casamento. Quando Victoria saiu do escritório, o telefone de James tocou. Era seu investigador particular, aquele que ele havia contratado quando as coisas sobre o passado de Emma não se encaixaram. Sr. Preston, o senhor precisa ver isso. Eu descobri algo sobre Emma Miller e Roberto Thompson. E, senhor, não é bom. No corredor do hospital,
Emma encarava Roberto, as memórias voltando, a estufa, as promessas, a traição. "O que você quer?" perguntou ela. "Avisá-la", disse Roberto. "Minha mãe, ela vai destruir tudo o que você construiu, a menos que... A menos que o quê? A menos que você nos ajude. Uma última vez." O telefone de Emma vibrou novamente. Desta vez, era James. "Precisamos conversar agora sobre os Thompsons." As paredes estavam se fechando. O passado e o presente estavam colidindo. E em algum lugar na cidade, Maria, a governanta, segurava documentos que poderiam derrubar uma das famílias mais poderosas de Nova York. A verdade sobre a morte da mãe de Emma estava prestes a sair, e quando isso acontecesse, ninguém estaria a salvo. Sarah Jane observava da estação das enfermeiras enquanto Emma conversava com Roberto Thompson. Algo não estava certo. Nos 3 anos em que trabalharam juntas no hospital, ela nunca tinha visto Emma tão pálida. "Emma, preciso de você na sala 302, Sarah chamou, dando à amiga uma desculpa para escapar. Emma praticamente correu para se juntar a ela. Assim que ficaram sozinhas no quarto de paciente vazio, ela desabou em uma cadeira. "Você quer me contar o que está acontecendo?" perguntou Sarah. "E não diga que é só estresse do casamento." Os olhos de Emma se encheram de lágrimas. "Se eu te contar, você estará envolvida. E as pessoas que se envolvem com os Thompsons se machucam, como sua mãe." A cabeça de Emma se levantou. "O que você sabe sobre minha mãe?" Sarah tirou um recorte de jornal antigo do bolso. "Encontrei isso enquanto pesquisava o acidente do seu pai para seu plano de tratamento. O acidente de carro da sua mãe aconteceu no mesmo dia em que os Thompsons demitiram seu pai. Isso não é coincidência, é?" Antes que Emma pudesse responder, seu telefone tocou. Era James. "Emma, precisamos nos encontrar. Agora, na nossa casa." Sua voz estava diferente, fria. O coração de Emma afundou. Do outro lado da cidade, Maria, a governanta, estava em seu pequeno apartamento, olhando para os documentos espalhados sobre a mesa da cozinha. Extratos bancários, boletins de ocorrência, cartas. 10 anos de evidências, todas apontando para uma verdade terrível. Seu telefone tocou. Era Victoria Thompson. "Maria, querida, poderia vir à mansão? Há algo que precisamos discutir." Maria conhecia aquele tom. Era o mesmo que Victoria usara no dia em que a ordenou a se livrar das evidências sobre o acidente da mãe de Emma. "Claro, dona Victoria, já estou indo." Mas primeiro Maria fez uma cópia de tudo e selou-a em um envelope. "Se algo acontecer comigo", disse ela à sua irmã ao telefone, "leve isso para o detetive Michael Santos. Ele vem investigando os Thompsons há anos." No apartamento de Preston, James estava olhando para o arquivo que seu investigador particular lidera. Fotos de Emma e Roberto de 10 anos atrás, transferências bancárias, um comprovante de teste de gravidez. Quando Emma entrou, ele não se virou. "Você ia me contar?" perguntou ele. "Contar o quê?" "Que você estava grávida do bebê de Roberto Thompson há 10 anos. Emma sentiu o quarto girar. "James, por favor, deixe-me explicar." "Explicar o quê?" "Que a mulher com quem estou prestes a me casar tem me mentido? Que você está de alguma forma envolvida com uma das famílias mais corruptas de Nova York? Você não entende. Aquele bebê, eu o perdi no dia em que minha mãe morreu. O dia em que tudo mudou." Na mansão Thompson, Victoria estava esperando Maria em seu escritório. Em sua mesa havia uma única fotografia, o carro acidentado da mãe de Emma. "Sabe, Maria", disse Victoria quando a governanta entrou, "lealdade. É tudo nessa família. 20 anos de serviço. Eu odiaria pensar que você não é mais leal." Maria pensou no envelope que dera à sua irmã. "Claro que não, dona Victoria. Então, por que você fez cópias de certos documentos?" O sangue de Maria congelou. No estacionamento do hospital, Roberto Thompson estava fazendo uma ligação. "Está feito. Emma sabe que estamos observando-a, e eu plantei a semente sobre o acidente de sua mãe. Assim como a senhora pediu, mãe. Mas o que Roberto não sabia era que a doutora Sarah Jane o havia seguido. E ela havia gravado tudo. No apartamento de Preston,
Emma finalmente desabou. Você quer a verdade, James? Aqui está. Roberto Thompson me engravidou quando eu tinha 18 anos. Quando sua mãe descobriu, ela me ofereceu dinheiro para desaparecer. Eu recusei. No dia seguinte, minha mãe morreu em um acidente de carro que não foi um acidente. Meu pai acabou em uma cadeira de rodas. E eu perdi tudo. James se moveu para abraçá-la, mas parou. Por que você não me contou? Porque os Thompsons destroem tudo o que tocam. E eu te amo demais para deixá-los te destruir também. Diz. De repente, o telefone de Emma vibrou com uma mensagem de um número desconhecido. A morte de sua mãe não foi um acidente. Posso provar. Isso. Encontre-me na igreja de São Patrício, agora. A mensagem era de Maria, mas em seu escritório, Victoria Thompson já estava fazendo outra ligação. Ela mordeu a isca. Siga Maria até a igreja e, desta vez, certifique-se de que não. Haja sobreviventes. A verdade sobre o que aconteceu há 10 anos estava prestes a ser revelada, e sangue estava prestes a ser derramado em uma casa de Deus. A velha igreja estava escura, exceto pelas velas que piscavam perto do altar. Maria apertava a bolsa contendo os documentos enquanto esperava Emma. Suas mãos tremiam. Depois de 20 anos guardando segredos para os Thompsons, ela finalmente ia contar a verdade. Ela ouviu passos atrás dela. Você veio, disse ela se virando, mas não era Emma, era Roberto Thompson. Olá, Maria, disse ele suavemente. Mãe manda seus cumprimentos. Enquanto isso, Emma estava presa no trânsito, o coração batendo, forte. James estava sentado ao lado dela em silêncio. Ele havia insistido em ir, apesar da briga. Eu ainda não confio em você, disse ele, agarrando o volante, mas não vou deixar você enfrentá-los sozinha. O telefone de Emma tocou. Era Sarah. Emma, me ouça. Eu segui Roberto Thompson. Ele está indo para a igreja de São Patrício e ele não está sozinho. O sangue de Emma congelou. Maria, oh Deus, temos que nos apressar. Na mansão Thompson, Victoria estava se servindo de um drink quando o detetive Michael Santos entrou sem ser anunciado. Dona Victoria, disse ele, mostrando um distintivo. Precisamos conversar sobre a morte de Catarina Miller. A mão de Victoria tremeu levemente, mas sua voz permaneceu firme. Eu não sei quem é essa pessoa. A mãe de Emma Miller, a mulher que morreu em um acidente de carro suspeito há 10 anos. No mesmo dia em que a amante do seu filho convenientemente perdeu seu bebê. Na igreja, Maria recuou de Roberto. Fique para trás, tenho cópias de tudo. Se algo acontecer comigo, você quer dizer essas cópias? Roberto pegou o envelope que Maria dera à irmã. Incrível o que as pessoas entregam quando você oferece dinheiro suficiente. No hospital, Sarah estava examinando os prontuários médicos do pai de Emma quando encontrou algo estranho. Isso não pode estar certo, murmurou ela. O relatório do acidente dizia que Jason Miller estava dirigindo o carro que matou sua esposa, mas seu relatório toxicológico mostrou que ele havia sido drogado naquele dia. Alguém o havia incriminado. De volta à igreja, Emma e James finalmente chegaram. Eles correram para dentro a tempo de ver Roberto agarrando o braço de Maria. Solte-a! Emma gritou. Roberto se virou, sacando uma arma. Ora, ora! A família toda está aqui. Família? James perguntou confuso. Ah, ela não te contou? Roberto riu. Maria não é apenas nossa governanta. Ela é tia da Emma, irmã de Catarina Miller. Emma olhou para Maria em choque. O que? Isso não é possível. É verdade, disse Maria com lágrimas nos olhos. Sua mãe era minha irmã. Eu aceitei o emprego com os Thompsons para protegê-la, para encontrar provas do que eles fizeram. Chega! Roberto gritou, a mão tremendo. Mãe estava certa. Deveríamos ter nos livrado de vocês há anos. De repente, a cadeira de rodas de Jason Miller apareceu na entrada da igreja. Assim como vocês se livraram da minha esposa, todos se viraram para olhar. Sarah Chen estava atrás da cadeira de rodas e ao lado deles estava o detetive Santos. Solte a arma, Sr. Thompson, ordenou Santos. Temos provas de tudo. A droga, o acidente forjado, a ocultação de provas. Você não entende, disse Roberto, ficando desesperado. Somos Thompsons. Nós somos donos dessa cidade. Nós...
A arma disparou. Maria caiu no chão, o vermelho se espalhando por seu uniforme azul. Não! Emma gritou correndo para sua tia recém-descoberta. Mas Maria estava sorrindo através de sua dor. Ela pressionou um pequeno pendrive na mão de Emma. Está tudo aqui, ela sussurrou. A verdade. Sobre tudo. Sobre quem você realmente... Já na mansão Thompson, o telefone de Victoria tocou. Quando ela ouviu as notícias, abriu seu cofre e pegou um passaporte. Mas o detetive Michael Santos estava esperando na porta de seu quarto. Indo para algum lugar, Dona Vitória? Na igreja, o aperto de Maria na mão de Emma estava ficando mais fraco. Sua mãe, ela não era apenas minha irmã. Ela era filha de Victoria Thompson. Sua avó, ela a deu para a adoção, antes de se casar com a família Thompson. Emma sentiu o mundo girar. Ela era uma Thompson de sangue? Roberto ouviu isso e abaixou a arma em choque. Isso significa ela é minha irmã? A verdade estava finalmente saindo, e era mais distorcida do que qualquer um poderia ter imaginado. As sirenes de ambulância uivavam durante a noite enquanto os paramédicos levavam Maria para a sala de emergência. Emma correu ao lado da maca, ainda segurando o pendrive em sua mão trêmula. A verdade sobre sua identidade era como uma bomba que havia explodido seu mundo. Sarah assumiu o controle assim que chegaram ao hospital. Leve-a para a sala de cirurgia 3. Emma, você precisa ficar aqui. Mas Emma não conseguia se mexer. O peso de tudo estava a esmagando. Ela era uma Thompson. A família que ela tanto odiara era seu próprio sangue. James a abraçou. Não importa quem é sua família, você ainda é você. Na delegacia, Roberto Thompson estava sentado na sala de interrogatório. Seu terno caro amassado, o rosto pálido. O detetive Santos colocou um laptop na frente dele. Assista isso, disse Santos, reproduzindo um vídeo do pendrive de Maria. Na tela, uma Victoria Thompson mais jovem estava discutindo com a mãe de Emma, Catarina. Você não pode dizer a ninguém que você é minha filha, Victoria gritou. Passei 30 anos construindo essa vida. Não vou deixar você destruí-la. Eu não quero seu dinheiro, respondeu Catarina. Eu só quero que minha filha conheça sua família. O vídeo terminou com Victoria fazendo uma ligação. Cuide disso. Faça parecer um acidente. Roberto colocou a cabeça em suas mãos. Eu engravidei minha própria irmã. Oh, Deus! Enquanto isso, na mansão, Victoria estava sendo levada algemada, quando um homem mais velho apareceu no portão. Todos ofegaram. Era Eduardo Thompson, o pai de Roberto, que vivia na Europa há 15 anos. O que você fez, Victoria? Perguntou ele, a voz pesada de dor. A máscara perfeita de Victoria finalmente rachou. Tudo o que eu fiz foi para proteger essa família, matando minha outra filha, escondendo a existência dela de mim. Na sala de espera do hospital, Emma estava assistindo aos mesmos vídeos do pendrive em seu telefone. Lágrimas escorriam pelo seu rosto enquanto ela via sua mãe, tão jovem e bonita, implorando para Victoria reconhecê-la. Jason Miller levou sua cadeira de rodas até sua filha. Eu sabia que sua mãe era adotada, mas ela nunca me disse quem eram seus pais de verdade. Ela estava te protegendo. De se tornar como eles, Emma sussurrou. De repente, Sarah saiu da sala de cirurgia. Emma, Maria está te procurando, mas você precisa se apressar. Lá dentro, Maria estava quase inconsciente, tubos e máquinas ao seu redor. Mas seus olhos estavam claros. Há mais uma coisa que você precisa saber, disse ela fracamente. Sobre James, na delegacia, Eduardo Thompson estava olhando para as evidências contra sua esposa. Suas mãos tremeram enquanto ele lia os documentos. Todos esses anos, murmurou ele, eu tinha outra filha, uma neta, e você as manteve longe de mim. O mundo, cuidadosamente construído por Victoria, estava desmoronando. Eu fiz isso por você, pela reputação da nossa família. Nossa reputação? O riso de Eduardo era amargo. Você sabe o que eu estava fazendo na Europa todos esses anos? Eu estava procurando por Catarina. Eu sabia que ela era minha filha. Eu sei desde o dia em que você a deu para a adoção. O rosto de Victoria ficou branco. De volta ao quarto do hospital, Maria apertou a mão de Emma. James, seu nome verdadeiro não é Preston. Seu pai
trabalhava para Eduardo Thompson na Europa. O sol da manhã entrava pelas imensas janelas da mansão Thompson. Victoria Thompson ajustou seu colar de pérolas enquanto observava o retrato de família no amplo hall. Seu filho, Roberto, deveria estar chegando. Como matriarca de uma das famílias mais ricas de Nova York, ela não estava acostumada a esperar. Dona Victoria, o senhor Roberto chegou, anunciou Maria, a governanta que servia a família havia 20 anos. Roberto Thompson entrou, o terno caro amassado e os olhos vermelhos. O coração de Victoria afundou. Ela conhecia aquele olhar, significava problemas. Mãe, precisamos conversar, disse ele, a voz trêmula. A empresa, corremos o risco de perder tudo. A mão de Victoria apertou as pérolas com mais força. Do que você está falando? O grupo Thompson é sólido há 3 gerações. Roberto serviu-se de um copo de uísque sem se importar que eram apenas 10 horas da manhã. Fiz alguns investimentos, ruins, muito ruins, e peguei dinheiro emprestado de pessoas a quem não deveríamos dever dinheiro. Quanto? A voz de Victoria era glacial. 50 milhões. O copo de cristal na mão de Victoria se estilhaçou no chão de mármore. Maria entrou correndo, mas Victoria a dispensou com um gesto. Margarida sabe? Perguntou Victoria sobre a esposa de Roberto. Não, e não pode saber. Ela já está ameaçando o divórcio por causa de outras coisas. Victoria não precisava perguntar quais eram. Essas outras coisas. O caso de seu filho com sua jovem secretária não era exatamente um segredo em seu círculo social, mas aquilo era muito pior. Pode haver uma solução, disse Roberto, evitando o olhar da mãe. Você se lembra de Jason Miller? O rosto de Victoria se entristeceu. O homem que trabalhava como nosso jardineiro? Aquele que você demitiu há 10 anos? A filha dele, Emma, ela cresceu e está noiva de James Preston. James Preston? O magnata do mercado imobiliário? Sim. Se pudéssemos de alguma forma nos aproximar dos Prestons, talvez através da Emma... Victoria caminhou até a janela, olhando para o jardim onde Jason Miller outrora trabalhava. Emma costumava brincar ali quando criança, enquanto o pai cuidava das rosas. Que garotinha doce ela era. Até aquele dia em que Victoria pegou seu filho adolescente, Roberto, a beijando atrás da estufa. No dia seguinte, Jason Miller e sua filha desapareceram de suas vidas, demitidos, sem referências. Você está sugerindo o que eu acho que... Você está sugerindo? Victoria se virou para encarar o filho. A fortuna dos Prestons poderia nos salvar. E Emma? Ela é a chave de tudo. Victoria respirou fundo. Encontre-a. Mas lembre-se, aconteça o que acontecer. O nome Thompson deve ser protegido, a qualquer custo. O que eles não sabiam era que Maria, a governanta leal, tinha escutado tudo. E ela tinha sua própria conexão com Emma Miller, uma que mudaria tudo. Enquanto isso, do outro lado da cidade, em um apartamento modesto, Emma Miller estava experimentando seu vestido de noiva. Aos 28 anos, ela finalmente havia encontrado a felicidade com James. Seu pai, Jason, sentado em sua cadeira de rodas, sorria com lágrimas nos olhos. Você é a cara da sua mãe, disse ele suavemente. Emma tocou o simples pingente em seu pescoço, a única coisa que lhe restara da mãe. Ela pensou em como sua vida era diferente agora dos tempos na propriedade Thompson. A dor, a humilhação, os sonhos quebrados, tudo isso atrás dela agora. Ou pelo menos assim ela pensava. Seu telefone vibrou. Um número desconhecido, a mensagem a deixou gelada. Os Thompsons estão procurando por você. Eles sabem sobre James. Cuidado. As mãos de Emma tremeram enquanto ela se olhava no espelho. O passado do qual ela tanto havia tentado escapar estava voltando. Mas desta vez, ela não era mais aquela garota ingênua. Desta vez, ela estava preparada. Em sua cadeira de rodas, Jason Miller observou a expressão de sua filha mudar. Ele conhecia. Aquele olhar era o mesmo que sua esposa usava anos atrás, quando os Thompsons entraram em suas vidas pela primeira vez. Antes do acidente, antes de tudo mudar. Está tudo bem, querida? Perguntou ele. Emma forçou um sorriso. Tudo bem, pai. Está tudo bem.
mas ambos sabiam que não estava. As engrenagens já estavam em movimento. Os Thompsons estavam voltando às suas vidas, trazendo consigo segredos que haviam sido enterrados há muito tempo. E em sua mansão, no alto da colina, Victoria Thompson já estava fazendo ligações, puxando os fios, colocando seu plano em ação. A fortuna Thompson tinha que ser salva, mesmo que isso significasse destruir a felicidade da garota, cuja vida eles já haviam arruinado uma vez antes. O jogo estava prestes a começar, e desta vez, a aposta era maior do que nunca. James Preston estava sentado em seu escritório, olhando para a foto de Emma em sua mesa. Ela estava sorrindo, seus cabelos escuros ao vento na praia onde ele a havia pedido em casamento. Ele nunca pensou que pudesse amar alguém tanto assim, mas havia algo o incomodando, algo na maneira como ela vinha se comportando desde o dia anterior. A voz de sua assistente crepitou pelo interfone. Sr. Preston, Victoria Thompson está aqui para vê-lo. James congelou. Os Thompsons eram lendas no mundo dos negócios de Nova York. Mas por que Victoria Thompson queria vê-lo? Mande-a. Entrar, disse ele, endireitando a gravata. Victoria Thompson entrou como se fosse dona do lugar. Seus cabelos grisalhos estavam perfeitamente penteados, seu tailleur impecável. Mas foi o sorriso dela que chamou a atenção de James. Lembrou-o de um tubarão. Sr. Preston, disse ela, estendendo a mão. Obrigado por me receber sem agendamento. Dona Victoria, isso é uma grande surpresa. Por favor, sente-se. Os olhos de Victoria pousaram na foto de Emma. Seu sorriso se alargou. Garota linda. Sua noiva, eu presumo? Sim, Emma. Nós vamos nos casar em 3 meses. Emma Miller, não é? Filha de Jason. Miller? James sentiu algo mudar no ar. A senhora conhece a família da Emma? Ah, sim. Os Millers trabalhavam para nós. Uma situação tão complicada. Antes que James pudesse perguntar o que ela queria dizer, Victoria tirou uma pasta de sua bolsa de grife. Mas estou aqui para discutir negócios. Tenho uma proposta. Para o senhor. Enquanto isso, Emma estava no hospital onde trabalhava como enfermeira. Suas mãos tremiam enquanto ela lia outra mensagem em seu telefone. Os Thompsons fizeram sua primeira jogada. James está se encontrando com Victoria agora. Emma, você está bem? A doutora Sarah Chen, sua melhor amiga, tocou seu braço. Você parece que viu um fantasma. Emma queria contar tudo a Sarah, sobre seu passado com os Thompsons, sobre Roberto, sobre o acidente que deixou seu pai em uma cadeira de rodas. Mas ela não podia. Ainda não. Estou bem, mentiu ela. Só o estresse do casamento. Falando nisso, disse Sarah, tem alguém pedindo por você na recepção. Diz que é um velho amigo. O coração de Emma parou quando ela viu quem era. Roberto Thompson, parecendo mais velho, mas ainda bonito, parado ali em seu terno caro. Olá, Emma, disse ele suavemente. Faz muito tempo. Em seu pequeno apartamento, Maria, a governanta, estava fazendo uma ligação. Jason, sou Maria. Eles estão fazendo sua jogada. Precisamos contar a verdade para Emma. Sobre sua mãe. Sobre tudo. Jason Miller agarrou o braço da sua cadeira de rodas. Não, Maria. A verdade a destruiria. A verdade pode salvá-la, insistiu Maria. Victoria Thompson não apenas o demitiu naquele dia. Ela destruiu evidências. Evidências que poderiam ter colocado Roberto na prisão. E minha esposa pagou. E o preço? A voz de Jason quebrou. O acidente de carro que a matou e me deixou nessa cadeira não foi um acidente, foi? Tenho provas agora, disse Maria. Documentos que venho coletando há 10 anos. Mas precisamos agir rápido. Victoria está se encontrando com James Preston agora. De volta ao escritório de James, Victoria estava expondo sua proposta. Uma fusão entre a Preston Real Estate e o grupo Thompson. Um negócio que valia bilhões. Pense nisso, disse Victoria. Nossos nomes juntos dominariam Nova York. Por que agora? Perguntou James. Digamos apenas, sinto uma conexão com sua noiva. Considere um presente de casamento. Quando Victoria saiu do escritório, o telefone de James tocou. Era seu investigador particular. Aquele que ele havia contratado quando as coisas sobre o passado de Emma não se encaixaram. Sr. Preston, o senhor precisa ver isso.
Eu descobri algo sobre Emma Miller e Roberto Thompson. E, senhor, não é bom. No corredor do hospital, Emma encarava Roberto, as memórias voltando. A estufa, as promessas, a traição. O que você quer? Perguntou ela. Avisá-la, disse Roberto. Minha mãe, ela vai destruir tudo o que você construiu, a menos que o quê? A menos que você nos ajude. Uma última vez. O telefone de Emma vibrou novamente. Desta vez era James. Precisamos conversar, agora, sobre os Thompsons. As paredes estavam se fechando. O passado e o presente estavam colidindo. E em algum lugar na cidade, Maria, a governanta, segurava documentos que poderiam derrubar uma das famílias mais poderosas de Nova York. A verdade sobre a morte da mãe de Emma estava prestes a sair. E quando isso acontecesse, ninguém estaria a salvo. Sarah Jane observava da estação das enfermeiras enquanto Emma conversava com Roberto Thompson. Algo não estava certo. Nos 3 anos em que trabalharam juntas no hospital, ela nunca tinha visto Emma tão pálida. Emma, preciso de você na sala 302. Sarah chamou, dando à amiga uma desculpa para escapar. Emma praticamente correu para se juntar a ela. Assim que ficaram sozinhas no quarto de paciente vazio, ela desabou em uma cadeira. Você quer me contar o que está acontecendo? Perguntou Sarah. E não diga que é só estresse do casamento. Os olhos de Emma se encheram de lágrimas. Se eu te contar, você estará envolvida. E as pessoas que se envolvem com os Thompsons se machucam. Como sua mãe. A cabeça de Emma se levantou. O que você sabe sobre minha mãe? Sarah tirou um recorte de jornal antigo do bolso. Encontrei isso enquanto pesquisava o acidente do seu pai para seu plano de tratamento. O acidente de carro da sua mãe aconteceu no mesmo dia em que os Thompsons demitiram seu pai. Isso não é coincidência, é? Antes que Emma pudesse responder, seu telefone tocou. Era James. Emma, precisamos nos encontrar. Agora, na nossa casa. Sua voz estava diferente, fria. O coração de Emma afundou. Do outro lado da cidade, Maria, a governanta, estava em seu pequeno apartamento, olhando para os documentos espalhados sobre a mesa da cozinha. Extratos bancários, boletins de ocorrência, cartas. 10 anos de evidências, todas apontando para uma verdade terrível. Seu telefone tocou. Era Victoria Thompson. Maria, querida, poderia vir à mansão? Há algo que precisamos discutir. Maria conhecia aquele tom. Era o mesmo que Victoria usara no dia em que a ordenou a se livrar das evidências sobre o acidente da mãe de Emma. Claro, dona Victoria, já estou indo. Mas primeiro Maria fez uma cópia de tudo e selou-a em um envelope. Se algo acontecer comigo, disse ela à sua irmã ao telefone, leve isso para o detetive Michael Santos. Ele vem investigando os Thompsons há anos. No apartamento de Preston, James estava olhando para o arquivo que seu investigador particular lidera. Fotos de Emma e Roberto de 10 anos atrás, transferências bancárias, um comprovante de teste de gravidez. Quando Emma entrou, ele não se virou. Você ia me contar? Perguntou ele. Contar o quê? Que você estava grávida do bebê de Roberto Thompson há 10 anos? Emma sentiu o quarto girar. James, por favor, deixe-me explicar. Explicar o quê? Que a mulher com quem estou prestes a me casar tem me mentido? Que você está de alguma forma envolvida com uma das famílias mais corruptas de Nova York. Você não entende. Aquele bebê eu o perdi no dia em que minha mãe morreu. O dia em que tudo mudou. Na mansão Thompson, Victoria estava esperando Maria em seu escritório. Em sua mesa havia uma única fotografia. O carro acidentado da mãe de Emma. Sabe, Maria, disse Victoria quando a governanta entrou, lealdade é tudo nessa família. 20 anos de serviço. Eu odiaria pensar que você não é mais leal. Maria pensou no envelope que dera à sua irmã. Claro que não, dona Victoria. Então, por que você fez cópias de certos documentos? O sangue de Maria congelou. No estacionamento do hospital, Roberto Thompson estava fazendo uma ligação. Está feito. Emma sabe que estamos observando-a. E eu plantei a semente sobre o acidente de sua mãe. Assim como a senhora pediu, mãe. Mas o que Roberto não sabia era que a doutora Sarah Jane o havia seguido. E ela havia gravado tudo. No apartamento de Preston, Emma finalmente desabou. Você
Quer a verdade, James? Aqui está, Roberto Thompson me engravidou quando eu tinha 18 anos. Quando sua mãe descobriu, ela me ofereceu dinheiro para desaparecer. Eu recusei. No dia seguinte, minha mãe morreu em um acidente de carro que não foi um acidente. Meu pai acabou em uma cadeira de rodas. E eu perdi tudo. James se moveu para abraçá-la, mas parou. Por que você não me contou? Porque os Thompsons destroem tudo o que tocam. E eu te amo demais para deixá-los te destruir também. De repente, o telefone de Emma vibrou com uma mensagem de um número desconhecido. A morte de sua mãe não foi um acidente. Posso provar isso. Encontre-me na igreja de São Patrício, agora. A mensagem era de Maria. Mas em seu escritório, Victoria Thompson já estava fazendo outra ligação. Ela mordeu a isca. Siga Maria até a igreja. E desta vez, certifique-se de que não haja sobreviventes. A verdade sobre o que aconteceu há 10 anos estava prestes a ser revelada, e sangue estava prestes a ser derramado em uma casa de Deus. A velha igreja estava escura, exceto pelas velas que piscavam perto do altar. Maria apertava a bolsa contendo os documentos enquanto esperava Emma. Suas mãos tremiam. Depois de 20 anos guardando segredos para os Thompsons, ela finalmente ia contar a verdade. Ela ouviu passos atrás dela. Você veio, disse ela se virando. Mas não era Emma, era Roberto Thompson. Olá, Maria, disse ele suavemente. Mãe manda seus cumprimentos. Enquanto isso, Emma estava presa no trânsito, o coração batendo forte. James estava sentado ao lado dela em silêncio. Ele havia insistido em ir apesar da briga. Eu ainda não confio em você, disse ele, agarrando o volante. Mas não vou deixar você enfrentá-lo sozinha. O telefone de Emma tocou. Era Sarah. Emma, me ouça. Eu segui. Roberto Thompson. Ele está indo para a igreja de São Patrício. E ele não está sozinho. O sangue de Emma congelou. Maria, ó Deus, temos que nos apressar. Na mansão Thompson, Victoria estava se servindo de um drink quando o detetive Michael Santos entrou sem ser anunciado. Dona Victoria, disse ele mostrando um distintivo. Precisamos conversar sobre a morte de Catarina Miller. A mão de Victoria tremeu levemente, mas sua voz permaneceu firme. Eu não sei quem é essa pessoa. A mãe de Emma Miller. A mulher que morreu em um acidente de carro suspeito há 10 anos. No mesmo dia em que a amante do seu filho convenientemente perdeu seu bebê. Na igreja, Maria recuou de Roberto. Fique para trás. Tenho cópias de tudo. Se algo acontecer comigo, você... Quer dizer essas cópias? Roberto pegou o envelope que Maria dera à irmã. Incrível o que as pessoas entregam quando você oferece dinheiro suficiente. No hospital, Sarah estava examinando os prontuários médicos do pai de Emma quando encontrou algo estranho. Isso não pode estar certo, murmurou ela. O relatório do acidente dizia que Jason Miller estava dirigindo o carro que matou sua esposa. Mas seu relatório toxicológico mostrou que ele havia sido drogado naquele dia. Alguém o havia incriminado. De volta à igreja, Emma e James finalmente chegaram. Eles correram para dentro a tempo de ver Roberto agarrando o braço de Maria. Solte-a! Emma gritou. Roberto se virou sacando uma arma. Ora, ora! A família toda está aqui. Família? James perguntou confuso. Ah, ela não te contou? Roberto riu. Maria não é apenas nossa governanta, ela é tia da Emma, irmã de Catarina Miller. Emma olhou para Maria em choque. O quê? Isso não é possível. É verdade, disse Maria com lágrimas nos olhos. Sua mãe era minha irmã. Eu aceitei o emprego com os Thompsons para protegê-la, para encontrar provas do que eles fizeram. Chega! Roberto gritou, a mão tremendo. Mãe estava certa. Deveríamos ter nos livrado de vocês há anos. De repente, a cadeira de rodas de Jason Miller apareceu na entrada da igreja. Assim como vocês se livraram da minha esposa, todos se viraram para olhar. Sarah Chen estava atrás, pé da cadeira de rodas, e ao lado deles estava o detetive Santos. Solte a arma, Sr. Thompson, ordenou Santos. Temos provas de tudo. A droga, o acidente forjado, a ocultação de provas. Você não entende,
disse Roberto, ficando desesperado. Somos Thompsons. Nós somos donos dessa cidade. A arma disparou. Maria caiu no chão, o vermelho se espalhando por seu uniforme azul. Não! Emma gritou correndo para sua tia recém-descoberta, mas Maria estava sorrindo através de sua dor. Ela pressionou um pequeno pendrive na mão de Emma. Está tudo aqui, ela sussurrou. A verdade sobre tudo, sobre quem você realmente é. Na mansão Thompson, Vitória estava se servindo de um drink quando o detetive Michael Santos entrou sem ser anunciado. Dona Victoria, disse ele, mostrando um distintivo. Precisamos conversar sobre a morte de Catarina Miller. A mão de Victoria tremeu levemente, mas sua voz permaneceu firme. Eu não sei quem é essa pessoa. A mãe de Emma Miller, a mulher que morreu em um acidente de carro suspeito há 10 anos. No mesmo dia em que a amante do seu filho convenientemente perdeu seu bebê. Ele estava te procurando. Eduardo o mandou. Emma se virou para olhar James, que estava pálido. É verdade? Perguntou ela. James não conseguia encará-la. Meu nome verdadeiro é James Thompson. Eduardo é meu tio. Ele me pediu para te encontrar, para te proteger, mas aí eu me apaixonei de verdade por você. Emma afastou a mão dele. Mais mentiras, estou cercada de mentiras. Emma, por favor. James tentou alcançá-la. Não me toque. Ela recuou, trombando em equipamentos médicos. Alguém na minha vida já me disse a verdade? As máquinas conectadas a Maria começaram a apitar freneticamente. Sarah entrou correndo com uma equipe médica. Ela está entrando, em colapso. Todo mundo para fora. Enquanto Emma era levada para fora do quarto, as últimas palavras de Maria ecoavam em sua cabeça. O cofre, atrás do retrato de Eduardo. Toda a verdade. Na mansão Thompson, agora repleta de policiais, Eduardo Thompson entrou em seu escritório. Foi direto ao seu retrato e o girou, revelando um cofre. Lá dentro havia uma carta, escrita há 30 anos. Enquanto lia, lágrimas escorriam de seus olhos. A carta era de Catarina, a mãe de Emma, e revelava o maior segredo de todos, um que mudaria tudo o que eles pensavam saber sobre a família Thompson. O telefone do detetive Santos tocou. Senhor, encontramos algo nos registros pessoais de Victoria Thompson. O senhor precisa ver isso imediatamente. A verdade sobre quem realmente controlava a fortuna Thompson estava prestes a ser revelada. E não era quem ninguém esperava. A carta nas mãos de Eduardo Thompson tremia enquanto ele lia as palavras que iriam destruir tudo o que Victoria havia construído. Meu querido Eduardo, começava a carta de Catarina. Quando você ler isso, eu posso estar morta. Victoria não apenas me deu para a adoção. Ela roubou o testamento do seu pai, aquele que deixava toda a fortuna Thompson para o seu primogênito. Ela sabia que essa criança era eu. No hospital, Maria estava estável, mas inconsciente. Emma sentou-se ao lado de sua cama, seu mundo girando com revelações. James ficou na porta, mantendo distância. Emma, disse ele suavemente, há mais algo que você precisa saber sobre sua avó. Mas antes que ele pudesse continuar, Roberto irrompeu no quarto. Seu rosto estava marcado por lágrimas. A polícia me deixou vir aqui sob supervisão, disse ele, gesticulando para o policial lá fora. Emma, eu sei que não tenho direito de pedir perdão, mas você precisa saber, mãe foi presa. E pai encontrou algo no cofre. Sarah, que estava verificando os sinais vitais de Maria, aproximou-se de Emma protetivamente. Vocês não a machucaram o bastante? Você não entende, insistiu Roberto. Tudo o que pensávamos saber sobre a fortuna da nossa família está baseado em mentiras. O verdadeiro herdeiro do Império Thompson não sou eu. É Emma. Na delegacia, Victoria estava sentada em sua cela quando um rosto familiar apareceu do outro lado das grades. Margarida, a esposa de Roberto. Bem, Margarida sorriu friamente. Como os poderosos caíram. O que você quer? Victoria retrucou. Agradecer a você, na verdade. Sua prisão finalmente me dá motivos para o divórcio. E com Roberto, enfrentando acusações, adivinhe quem assume o controle das ações dele na empresa. Os olhos de Victoria se arregalaram. Você planejou isso. Aprendi com a melhor sogra. Estou trabalhando com Eduardo há anos,
ajudando-o a encontrar o rastro de Catarina na Europa. E agora, tudo o que você construiu será dividido entre mim e sua neta perdida há muito tempo. De volta à mansão, o detetive Santos estava examinando os registros pessoais de Victoria quando encontrou uma série de pagamentos para alguém chamado Helena Santos. "Espere um minuto", murmurou ele. "Esse é o nome da minha mãe." Ele investigou mais a fundo e encontrou uma foto que o deixou gelado. Sua mãe, 30 anos mais jovem, ao lado de Victoria Thompson e um bebê. Seu telefone tocou. Era sua mãe. "Michael", disse ela chorando, "eu vi as notícias sobre Victoria Thompson. Há algo que preciso te contar sobre por que te incentivei a ser detetive." No quarto do hospital, Emma estava tentando processar as palavras de Roberto quando Jason Miller falou de sua cadeira de rodas. "Há mais", disse ele. "Sua mãe me contou algo na noite anterior ao acidente. Algo sobre um gêmeo." Emma sentiu o quarto girar. "Um gêmeo?" "Você não era a única neta de Victoria", continuou Jason. "Sua mãe deu à luz gêmeos, mas um dos bebês desapareceu do hospital. Os registros foram alterados. Victoria disse a Catarina que o bebê havia morrido." James deu um passo à frente. "É isso que o tio Eduardo estava realmente fazendo na Europa. Ele não estava apenas procurando Catarina, ele estava procurando sua irmã gêmea." De repente, Sarah deixou cair a ficha médica que estava segurando. Suas mãos tremiam. "Sarah", perguntou Emma, "o que há de errado?" "Meus papéis de adoção", sussurrou Sarah. "A data, o hospital e meu tipo sanguíneo. É exatamente o mesmo que o seu, Emma. Nós até compartilhamos o mesmo aniversário." Todos na sala congelaram. Naquele momento, Eduardo Thompson entrou, segurando a carta de Catarina. "Olá, meninas", disse ele olhando para Emma e Sarah. "Estou procurando vocês duas há muito tempo." Em sua cela, Vitória começou a rir histericamente. "O que é tão engraçado?", perguntou Margarida. "Você acha que ganhou? Você não tem ideia do que está por vir. Eu me certifiquei de que ambas as gêmeas estivessem protegidas pelo testamento. E agora que elas se encontraram..." Ela riu mais alto. "Tudo vai para elas. Não para você, nem para Roberto, nem mesmo para Eduardo. Tudo." O sorriso presunçoso de Margarida desapareceu. E a melhor parte? Victoria enxugou lágrimas de riso dos olhos. "Detetive Santos? Ele é meio-irmão de Roberto, outra criança secreta que eu estava pagando para ficar quieta. Então você vê, minha querida Margarida, os segredos dessa família estão longe de acabar." Do lado de fora do quarto do hospital, o detetive Santos olhava para o resultado de um teste de DNA em seu telefone, confirmando o que sua mãe acabara de lhe dizer. Ele também era um Thompson. A verdade sobre a família Thompson era maior e mais distorcida do que qualquer um poderia ter imaginado. E a verdadeira batalha pela fortuna estava apenas começando. Emma e Sarah sentavam-se lado a lado na lanchonete do hospital, ambas olhando para suas xícaras de café. Elas não se pareciam em nada. Emma com seus cabelos escuros e olhos verdes, Sarah com sua tez mais clara e olhos castanhos. "Gêmeas fraternas", sussurrou Sarah. "Todos esses anos trabalhando juntas no hospital. Como não sabíamos?" Emma alcançou a mão de sua recém-descoberta irmã. "Talvez alguma parte de nós soubesse. Lembra como nos demos bem desde o primeiro dia?" O momento delas foi interrompido por James entrando correndo. "Emma, Sarah, vocês precisam ver isso." Ele mostrou seu tablet, exibindo uma notícia de última hora. "Escândalo do Império Thompson cresce. Herdeiros secretos e testamentos ocultos surgem." Enquanto isso, Margarida invadiu o escritório principal do grupo Thompson. Os membros do Conselho já estavam reunidos para uma reunião de emergência. "Essa empresa está desmoronando", disse um dos membros do conselho. "As ações estão despencando." Margarida sorriu friamente. "Senhores, tenho uma proposta." Mas antes que ela pudesse continuar, as portas se abriram. Eduardo Thompson entrou com Emma e Sarah. "Creio", disse Eduardo, "que minhas netas gostariam de se dirigir ao conselho." Na delegacia, o detetive Santos sentou-se em frente à sua mãe, Helena, na sala de interrogatório. Mas desta vez, ele não era quem estava fazendo as perguntas.
Seu pai era George Thompson, o irmão mais velho de Eduardo, explicou Helena. Ele morreu antes de você nascer. Victoria me pagou para ficar quieta, para proteger o nome da família. E você me incentivou a ser detetive, para proteger Emma e Sarah. Eu sabia que Victoria acabaria escorregando. Alguém precisava estar pronto quando ela fizesse isso. Em seu quarto de hospital, Maria finalmente abriu os olhos. Jason Miller estava ao seu lado. Eles sabem de tudo, disse ele a ela. Sobre as gêmeas, sobre Victoria, sobre o testamento. Maria tentou sentar-se. A mais, a empresa não é só sobre o dinheiro. Há algo na fábrica antiga, algo que Victoria vem escondendo há 30 anos. De volta à sala do conselho, Emma ficou à frente da mesa, suas mãos tremendo, mas sua voz firme. Essa empresa foi construída por nosso bisavô, disse ela. E era para ser mais do que apenas uma máquina de lucro. Encontramos os documentos originais no cofre de Eduardo. Sarah deu um passo à frente com uma pilha de papéis. O grupo Thompson foi criado para desenvolver tratamentos médicos, tratamentos que poderiam ter salvado milhões de vidas. Mas Victoria enterrou esses projetos para se concentrar em imóveis e lucros rápidos. Margarida riu. Comovente, mas sentimentalismo não administra uma empresa bilionária. Não, disse uma voz da porta. Mas isso sim, todos se viraram para ver Roberto Thompson, ainda em seu terno amassado, segurando um pendrive. Mãe manteve registros de tudo, disse ele, incluindo provas de que Margarida está desviando dinheiro há anos, trabalhando com nossos concorrentes, vendendo segredos da empresa. O rosto de Margarida ficou branco. Você está mentindo. Assim como você mentiu sobre estar grávida para me prender no casamento. A voz de Roberto era fria. Eu encontrei seus registros médicos, Margarida. Eu sei que você nunca esteve grávida. De repente, o telefone de James tocou. Era Maria. A fábrica, ela ofegou. Vá para a fábrica velha agora. Victoria, ela não está mais em sua cela. Ela escapou. Na fábrica abandonada Thompson, nos arredores da cidade, Victoria Thompson estava em um laboratório subterrâneo escondido. Fileiras de arquivos enchiam as paredes, cheios de pesquisas médicas de 30 anos atrás. Não vou deixar eles encontrarem isso, murmurou ela, tirando um isqueiro. Alguns segredos precisam permanecer enterrados, mas ela não estava sozinha. Jogue. O isqueiro fora, mãe, disse a voz do detetive Santos das sombras. Ou devo dizer, tia Victoria? Victoria girou para encarar seu sobrinho, o filho do homem de quem ela havia amado em segredo, o próprio irmão de seu marido. Você não entende, disse ela. O que há nesses arquivos, isso destruiria tudo. Quer dizer a verdadeira razão pela qual Catarina teve gêmeos? Os experimentos genéticos? Os testes ilegais de drogas? A mão de Victoria tremeu. Como você... Helena me contou tudo. Sobre os tratamentos de fertilidade, as modificações genéticas, os bebês nascidos neste mesmo laboratório. Emma e Sarah não eram apenas gêmeas. Elas foram os primeiros sujeitos bem-sucedidos. A verdade sobre as gêmeas Thompson era mais sombria do que qualquer um poderia ter imaginado. E na sala do conselho acima, Emma e Sarah estavam prestes a descobrir o que elas realmente eram. A antiga fábrica Thompson se erguia contra o céu que escurecia enquanto Emma e Sarah chegavam no carro de Emma. Sirenes de polícia uivavam à distância. Você tem certeza de que quer saber? Perguntou James do banco de trás. Uma vez que entrarmos lá, precisamos saber a verdade, disse Sarah, agarrando a mão de sua irmã. Toda ela. Dentro do laboratório subterrâneo, Victoria enfrentou seu sobrinho, o detetive Santos, seu dedo ainda no isqueiro. Os experimentos deveriam ajudar as pessoas, disse ela, sua voz tremendo. Criar crianças que nunca ficariam doentes, que poderiam se curar de qualquer ferimento. Brincando de Deus, Santos aproximou-se, usando sua própria filha como cobaia. Na sala do conselho, Margarida estava sendo levada por seguranças quando o telefone de Roberto tocou. A polícia encontrou... Mãe, ele disse ao conselho. Ela está na fábrica velha e, ó Deus, Eduardo pegou o telefone. Seu rosto ficou pálido enquanto ele escutava. Todo mundo para fora, ele ordenou aos membros do conselho. Esta reunião acabou.
Enquanto a sala esvaziava, ele se virou para Emma e Sarah. Há algo que vocês precisam saber sobre a mãe de vocês, disse ele. Sobre por que Victoria a escolheu para os experimentos. Mas antes que ele pudesse continuar, Maria foi levada ao quarto por Jason. Apesar de seus ferimentos, ela havia insistido em vir. Catarina não era apenas filha de Victoria, disse Maria. Ela era especial. Ela tinha uma rara mutação genética que a tornava imune à maioria das doenças. Victoria. Ela queria aprimorar essa característica em suas netas. Emma sentiu-se mal. Então nós éramos modificadas geneticamente, completou Sarah. É por isso que nós duas nos tornamos curadoras. Eu médica, você enfermeira. Está em nosso DNA. Na fábrica, Victoria ainda segurava o isqueiro. Vocês não entendem o que essas crianças podem fazer, disse ela a Santos. O sangue delas tem propriedades curativas. Uma gota pode curar doenças que a medicina moderna não consegue tratar. Eu estava tentando salvar o mundo, matando a mãe delas, separando-as ao nascer. Catarina ia expor tudo. Ela ia encerrar o programa exatamente quando estávamos prestes a ter uma descoberta. Passos ecoaram pelo corredor. Emma e Sarah apareceram com James logo atrás delas. Olá, avó, disse Emma friamente. A mão de Victoria tremeu. Minhas criaturas perfeitas. Vocês sabem o quão especiais são? O que vocês podem fazer? Nós sabemos o que você fez com nossa mãe. Sarah deu um passo à frente. Com a gente. Ao longe, mais sirenes de polícia se aproximavam. De volta ao hospital, Jason Miller estava sozinho no quarto de Maria enquanto ela dormia. Ele tirou uma foto antiga de sua carteira. Ele e Catarina no dia do casamento deles. Eu deveria ter te protegido, sussurrou ele. Eu deveria ter percebido quando as gêmeas começaram a mostrar sinais. Maria se mexeu. Jason, há mais uma coisa sobre as gêmeas. Algo que nem mesmo Victoria sabe. Na fábrica, Emma e Sarah se aproximaram de sua avó. As habilidades de cura de vocês, disse Victoria quase reverentemente. Estão ficando mais fortes, não estão? Não perceberam? Pacientes se recuperando milagrosamente sob os cuidados de vocês? Emma pensou em todas as vezes em que os pacientes haviam se curado inesperadamente bem em seu setor. Sarah se lembrou dos casos terminais que haviam repentinamente melhorado. Mas há um preço, disse Santos. Não há, tia Victoria. Diga a elas o que acontece com as pessoas que recebem muitos tratamentos com o sangue delas. O rosto de Victoria se contorceu. Um pequeno preço a pagar por uma cura milagrosa. Sim, alguns sujeitos de teste ficaram dependentes, viciados, mas pensem nas vidas que poderíamos salvar. Viciados. A voz de Sarah tremeu. O que você quer dizer, viciados? O sangue delas é como uma droga, explicou Santos. Cura a princípio, mas depois os pacientes precisam de mais e mais. Até se tornarem outra coisa, disse uma nova voz. Todos se viraram. Margarida estava na porta, mas algo estava errado. Sua pele estava pálida, quase translúcida. Seus olhos estavam anormalmente brilhantes. Descobri sobre o sangue das gêmeas há meses, disse ela, sua voz rouca. Preciso saber por que Victoria era tão obcecada por elas. Então roubei algumas amostras do hospital. Usei-as. E agora? Ela sorriu, revelando dentes estranhamente afiados. Agora eu não consigo parar. Victoria finalmente deixou cair o isqueiro em choque. O que você fez? Margarida avançou com velocidade sobrenatural. A verdade sobre os poderes das gêmeas Thompson